Adotaremos as seguintes convenções: AB com seta dupla sobreposta significa reta AB. AB com seta no sentido de A para B significa semirreta AB. AB com seta sobreposta no sentido de B para A significa semirreta BA. AB com um traço sobreposto significa segmento de reta. Note que o segmento de reta AB é dado pela intersecção entre as semirretas AB e BA. AB simplesmente significa medida do segmento AB. PL parênteses RS significa plano determinado pelas retas R e S. E as seguintes definições: pontos coplanares são pontos pertencentes a um mesmo plano. Figura espacial é qualquer figura existente no espaço. Continuam valendo todos os postulados e proposições estudados na geometria plana. Dizemos que se a reta R é reversa com a reta S, então não existe um plano determinado por essas duas retas e a interseção entre elas é vazia. Desenhamos uma reta R e um ponto P não pertencente a R. Essa reta R e esse ponto P determinam o plano alfa. Marcamos o ponto Q não pertencente ao plano alfa. Esses dois pontos P e Q determinam a reta T. Suponhamos a existência do plano RT igual a beta. Nesse caso, a reta R está contida no plano beta e o ponto P pertence ao plano beta. Portanto, beta é igual ao plano RP.
Por conseguinte, beta coincide com o plano alfa. Como o plano beta coincide com o plano alfa, a reta t está contida no plano beta e o ponto Q pertence à reta t, concluímos que o ponto Q pertence ao plano alfa. O ponto Q pertencer ao plano alfa é um absurdo, uma vez que marcamos o ponto Q não pertencente ao plano alfa. Por conseguinte, não existe um plano contendo as retas R e T. Nessas condições, acabamos de construir as retas reversas R e T, como queríamos provar. Passamos a responder as questões. Passamos a responder as questões.
construímos o triângulo ABD contido no plano alfa e o triângulo BCD contido no plano beta, distinto de alfa e concorrente com ele. Note que os vértices B e D pertencem ambos aos planos alfa e beta, pois pertencem à sua intersecção, enquanto que o vértice A pertence ao plano alfa e não pertence ao plano beta, e o vértice C pertence ao plano beta e não pertence ao plano alfa. Portanto, não existe plano ao qual pertençam os 4 vértices. Daí que o quadrilátero ABCD é reverso. Se duas retas distintas R e S se interceptam em um ponto P, então elas são concorrentes. Se duas retas R e S distintas não se interceptam e são coplanares, então elas são paralelas. Se duas retas R e S distintas não se interceptam e não são coplanares, então elas são reversas. Se duas retas R e S são coincidentes, então elas são paralelas. Portanto, aqui aceitamos como paralelas duas retas se elas forem coplanares sem ponto comum ou com todos seus pontos comuns. Note que os vértices B e D pertencem ambos aos planos alfa e beta, pois pertencem à sua intersecção, enquanto que o vértice A pertence ao plano alfa e não pertence ao plano beta, e o vértice C pertence ao plano beta e não pertence ao plano alfa. Portanto, não existe plano ao qual pertençam os 4 vértices. Daí que o quadrilátero ABCD é reverso. Portanto, suas diagonais AC e BD são reversas. Como queríamos provar.
Chamemos de beta o plano determinado pelos vértices do triângulo ABC. Chamemos de alfa o plano determinado pelos vértices do triângulo DEF. As retas que contêm os segmentos AB e DE se interceptam no ponto O. Uma vez que o ponto O pertence à intersecção das retas AB e DE, então ele pertence a essas duas retas. Uma vez que o ponto O pertence à reta B e esta reta AB está contida no plano beta, então o ponto O pertence ao plano beta. E pertencendo o ponto O à reta DE, e esta reta DE estando contida no plano alfa, concluímos que o ponto O pertence ao plano alfa. De um modo análogo, podemos mostrar que o ponto P pertence ao plano alfa e também ao plano beta. E também que o ponto R pertence aos planos alfa e beta. Uma vez que os pontos O, P e R pertencem aos planos beta e alfa, então eles pertencem à intersecção desses dois planos, que é única. Portanto, eles são colineares. Três planos são paralelos se e somente se suas intersecções forem vazias. Afirmamos que, se um plano gama interceptar os planos alfa e beta paralelos, ele o fará segundo duas retas R e S paralelas. Dois fatos podem ocorrer.
Primeiro, se alfa coincidir com beta, então a reta R coincidirá com a reta S e, por definição, a reta R é paralela à reta S. O segundo fato é alfa ser distinto de beta. Nesse caso, alfa interbeta é vazio, portanto, R está contido em alfa e S está contido em beta, decorrendo daí que R inter S é vazio. Como R e S têm intersecção vazia e, estando R e S contidos em gama, então R e S são paralelas. Dois planos se interceptam segundo uma reta R. Se um terceiro plano interceptar esses outros dois, então ele o fará segundo essa mesma reta. Ou segundo duas outras retas paralelas à reta R. Ou ainda segundo um único ponto P. Eis uma outra visualização da intersecção de três planos segundo um único ponto.